Bom, vamos comentar, né, o exemplo 6, né, resolvê-lo e fazer os comentários adequados. Bom, então o exemplo é o seguinte: eu tenho uma partícula de massa m sujeita a uma força resultante F de x igual a menos kx, né? Bom, supondo, né, que no instante inicial ela esteja na origem com velocidade v0, então a gente escreve, a gente quer escrever a sua função horária, ok? Ou seja, x de t. Bom, a minha f de x é igual a menos kx, então x, né, representa a linearidade da função, o k representa que ela é restauradora e uma constante multiplicativa, certo? O potencial, né, vai ser menos a integral da f de x dx, ok? Então, para eu encontrar o potencial, eu vou fazer menos a integral da f de x dx, significa fazer menos a integral de menos kx dx, e como resultado eu tenho 1 meio de x quadrado aplicado em x igual a zero e x igual a x, né? No caso a diferença entre os x linhas é por isso. Então eu tenho como resultado v de x igual a 1 meio de kx quadrado, ok? Que é o potencial do oscilador harmônico simples. Ok? Bom, eu quero achar a função horária. Lembra que a gente chegou numa expressão partindo da variação do momento igual à força resultante. E no final concluímos que se eu conseguisse resolver essa expressão, eu obteria a função horária direta, ou seja, o valor de x em função desses outros termos aqui. Então eu vou aplicar a v de x que eu encontrei aqui e tentar achar o valor para um x de t. Okay? Então eu tenho raiz de 2 sobre raiz de m vezes t, que é igual a mais ou menos a integral de x0 até x de 1 sobre m menos vx elevado a meio dx, certo? Bom, então eu vou aplicar o meu potencial aqui, então ficou menos, continuou, né? Menos 1 meio de kx quadrado. Eu vou considerar só o sinal positivo, já que a minha posso considerar que a minha velocidade está na direção, ou inicia na direção positiva do eixo x, com velocidade v0, certo? Bom, feito isso, eu posso rearranjar o termo de baixo aqui para ficar com uma cara mais fácil de ser resolvido, já que o x quadrado é multiplicado por uma constante. Então o ideal é deixar o x solto, né, ou isolado, que daí a integral é mais fácil de ser resolvida. Então eu vou trocar m menos 1 meio de kx quadrado, né, dentro da raiz, pela raiz, né, de k sobre 2, que multiplica, eu tirei daqui, tive que pôr aqui. Então, que multiplica a raiz de 2m, 2em sobre k menos x quadrado. Bom, agora o x está sozinho, fica mais fácil de resolver a integral. Voltando na integral, então, eu tenho raiz de 2 sobre a raiz de m vezes t, que é igual a mais x0 sobre x, 1 sobre toda essa quantidade aqui. Então, fora, né, dessa raiz principal aqui, eu tenho raiz de k sobre raiz de 2. Esse 2 aparece no numerador, vai cortar com aquele ali, e esse k vai passar multiplicando para o lado de cá, já que ela é constante, não participa da integral, então pode vir com 1 sobre raiz de 2 e passar para o lado de lá. Então vai sobrar como a integral para ser resolvida, a integral de x0 até x, vou considerar x0 igual a zero como no início do problema. Esta quantidade 2e sobre k eu vou chamar de a quadrado, menos x ao quadrado. Tudo isso 1 sobre a raiz, ou 1 sobre a raiz de tudo isso. Então a integral ficou de uma forma mais amigável. Então ômega-t, onde o meu ômega, né, substitui k sobre m dentro da raiz por ômega, ou melhor, ômega ao quadrado é k sobre m, que é igual a integral de 0 a x de a ao quadrado menos x ao quadrado
elevado a menos meio, ok? Então essa integral é mais fácil de resolver, mas se for necessário consultar as tabelas para a solução, ok? Bom, feito isso, né, já vou para o resultado. Então essa integral vai ser o arcosseno de x sobre a integrado de 0 a x, ok? Quando eu aplico os limites de integração, sobra só o limite superior, então ômega t igual ao arcosseno de x sobre a, né? Qual o valor, né, para o seno, né, que me dá ômega t? Então seno que me dá x sobre a, então seno de ômega t é x sobre a, né? Se eu passar o a para o lado de cá, então eu tenho que x de t é igual a seno de ômega t. Lembrando que o nosso a ao quadrado, né, é e sobre k, né, como a gente 2e sobre k do jeito que a gente colocou aqui inicialmente. Então eu acho a função horária partindo da definição que a gente comentou em aulas anteriores, certo? Bom, aí a pergunta pode ser a seguinte: bom, mas onde que estava o v, né? O v não apareceu diretamente na nossa expressão, mas ele pode ser obtido de várias formas. Uma delas, se eu considerar que quando a energia cinética é máxima, a energia potencial é zero, então significa que quando a energia potencial é máxima, ou seja, a mola alcançou o máximo da sua elongação e parou, ou seja, então não tem velocidade, então só tem energia potencial, então essa igualdade é verdadeira. Então 1 meio de mv quadrada é igual a 1 meio de k ao quadrado, ou seja, quando a velocidade é máxima, a amplitude é máxima também. Bom, feito isso, né, os meios se cancelam, sobra que A é igual a V0 raiz de M sobre K, mas K sobre M é ômega, né? Então A é igual a V0 sobre ômega, certo? Bom, eu posso obter essa expressão também derivando a minha função horária diretamente. Então, se eu derivar x de t, lembrando que é A seno de ômega t, eu vou obter A cosseno de ômega t vezes a derivada do argumento, que é ômega, ok? Então eu obtenho v de t, que é igual a ômega cosseno de ômega t, né? Esta quantidade deve ser uma velocidade, já que a função cosseno ou seno, elas são adimensionais, ok? Considerando isso, então meu A vai ser um V0 sobre ômega, como anteriormente, né? Ou melhor, a ômega vai ser um V0. Então, V de t vai ser V0 cosseno de ômega t, da mesma forma que a gente obteve fazendo a comparação das energias, ok? Bom, próximo exemplo, ok?